Olá, assombrosos. Apague as luzes. Coloque os fones de ouvido. Hoje eu trago duas histórias de bonecas, mas não são histórias comuns. A primeira, um técnico de TI herda uma boneca da avó. O que parecia lembrança de família vira pesadelo. A segunda, uma restauradora aceita consertar uma boneca de porcelana do século XIX. Mas alguns objetos não querem ser consertados. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. 15 de março. Nunca vou esquecer essa data. Foi o dia do velório da minha avó Conceição. Trabalho como técnico de TI há uns 6 anos. Faço suporte remoto de casa mesmo. Sempre fui o neto que morava longe, que só aparecia no Natal. Minha avó entendia. Nunca cobrou. Mas quando recebi a ligação dizendo que ela tinha falecido durante o sono, a culpa bateu forte. O velório foi numa cidade pequena do interior de São Paulo, Itapetininga. Cheguei atrasado por causa do trânsito da capital. A sala estava cheia de gente que eu mal conhecia. Parentes distantes, vizinhos antigos. Todos falavam da minha avó com aquele respeito carinhoso que pessoas boas conquistam. Fui até o caixão. Ela parecia em paz, as mãos cruzadas sobre o peito. Fiquei ali parado, sem saber direito o que sentir. A gente sempre acha que vai ter mais tempo, sabe? Mais um Natal, mais uma ligação, mais uma chance de visitar. Minha tia Vera me puxou pelo braço. "Preciso falar com você", ela disse baixinho. Fomos até os fundos da casa, onde ficava o quartinho da minha avó. O lugar cheirava a lavanda e naftalina. Aquele cheiro de casa de vó que todo mundo conhece. A tia abriu um armário antigo de madeira escura. "Sua avó deixou isso para você", ela falou, tirando uma caixa de sapatos velha. Abri ali mesmo. Dentro tinha uma boneca de porcelana. Eu conhecia aquela boneca. Lembrava vagamente de ter visto na infância, sempre no criado mudo do quarto da avó. Ela tinha uns 40 centímetros de altura, vestido vitoriano azul desbotado, cabelo loiro de verdade preso em tranças. O rosto de porcelana estava rachado em alguns pontos, mas os olhos de vidro brilhavam como se fossem novos. "Por que ela deixou isso para mim?", perguntei. Não fazia sentido. Eu era homem, adulto, morava sozinho num apartamento pequeno em São Paulo. O que eu ia fazer com uma boneca antiga? Minha tia desviou o olhar. Ela fez questão. "Está no testamento. Disse que você ia entender quando chegasse a hora." "Entender o quê?" "Não sei. Sua avó tinha umas manias com essa boneca. Conversava com ela, sabe? Dizia que era companhia. Achei estranho, mas vó Conceição morava sozinha fazia anos. Solidão faz isso com as pessoas." Peguei a caixa, agradeci e voltei pro velório. Durante o resto da tarde, percebi algo curioso. Toda vez que alguém da família passava perto de mim e via a caixa, a reação era parecida. Olhavam rápido, desviavam os olhos, mudavam de assunto. Meu primo Fernando, que sempre foi meio esotérico, chegou perto e sussurrou: "Você pegou a boneca?" "Peguei." "Por quê?" Ele balançou a cabeça. "Sua avó nunca contou a história dela para você?" "Que história?" "Deixa pra lá. Talvez seja melhor você não saber." Isso me irritou. Odeio quando as pessoas fazem esse joguinho de mistério. Mas estava cansado demais para insistir. Voltei para São Paulo no dia seguinte. Moro num apartamento de um quarto no Bexiga, um bairro antigo, cheio de prédios dos anos 60. O lugar é pequeno, mas me serve bem. Trabalho, como, durmo. Tudo no mesmo espaço de 50 metros quadrados. Deixei a caixa com a boneca em cima da mesa da sala e fui tomar banho. Quando saí, fiquei olhando para ela. A boneca estava de lado na caixa, a cabeça virada para a parede. Tirei ela de lá, limpei a poeira com cuidado e coloquei em cima da estante, perto dos meus livros técnicos e action figures de Star Wars. Ela destoava completamente. Uma boneca vitoriana no meio de Stormtroopers e manuais de programação.
mas era a única coisa que eu tinha da minha avó agora. Naquela noite, trabalhei até tarde resolvendo um problema de rede para um cliente. Quando fui dormir, devia ser umas 2 da manhã. Apaguei as luzes, deixei só o abajur aceso, como sempre faço, e fechei os olhos. Foi quando ouvi um rangido leve, como madeira velha se ajustando. Abri os olhos. O apartamento estava silencioso. Prédio antigo faz barulho, pensei. Fechei os olhos de novo. O rangido veio outra vez, mais perto. Sentei na cama, olhei ao redor. A luz fraca do abajur criava sombras compridas nas paredes. A boneca na estante estava exatamente onde eu tinha deixado, olhando para frente com aqueles olhos de vidro. Tá maluco? Falei para mim mesmo. Velório mexe com a cabeça. Deitei de novo, mas o sono não veio fácil. Os dias seguintes foram normais. Trabalho, reuniões online, entregas de pizza, séries na Netflix. A rotina voltou. Mas teve uma coisa estranha. Toda vez que eu passava pela sala e olhava para a estante, tinha a sensação de que a boneca tinha se movido um pouco. No início achei que era impressão, mas depois comecei a prestar atenção. Na segunda-feira, ela estava olhando para frente. Na terça, a cabeça parecia levemente virada para a esquerda. Na quarta, eu jurava que ela estava mais perto da beirada da prateleira. Liguei para o meu primo Fernando. Mano, aquela boneca que a avó deixou, você ia me contar uma história? Ele suspirou do outro lado da linha. Olha, é coisa da família. Não sei se é verdade ou lenda, sabe como é. Conta logo. A boneca foi da sua bisavó. Ela ganhou quando era criança, lá pelos anos 1920. Depois passou para sua avó e agora passou para você. E daí? É uma relíquia de família. É. Mas tem uma coisa. Todas as mulheres da família que tiveram essa boneca tiveram fins estranhos. Senti um frio na barriga. Que tipo de estranho? Sua bisavó morreu jovem. Acidente doméstico, disseram. Caiu da escada. Sua avó, bem, você viu. Passou os últimos 20 anos da vida sozinha, conversando com a boneca como se fosse gente. Minha mãe conta que a avó dizia que a boneca fazia companhia, mas que o preço era alto. Que preço? Não sei. Ela nunca explicou, mas sua avó tinha medo de se desfazer da boneca. Dizia que não podia, que se fizesse isso, seria pior. Desliguei a ligação com a mão tremendo. Olhei para a estante. A boneca estava lá, imóvel, inocente. Só uma boneca velha de porcelana. Eu era técnico de TI, cara racional, que constrói servidores e resolve problemas de código. Não acreditava nessas coisas, mas naquela noite, tranquei a boneca dentro do armário do quarto. O barulho começou às 3 da manhã. 3 batidas secas na porta do armário, espaçadas e deliberadas. Fiquei deitado, gelado, o coração disparado. Podia ser o vento, podia ser a madeira, podia ser minha imaginação. As batidas vieram de novo, mais fortes agora, com mais insistência. Levantei, liguei a luz do quarto. Fiquei parado na frente do armário. A mão tremia quando peguei na maçaneta. Abri devagar. A boneca estava caída de lado na prateleira de baixo, onde eu tinha deixado. Só uma boneca. Fechei o armário e voltei para a cama, mas não consegui dormir. No dia seguinte, decidi investigar. Se tinha uma história, devia ter registros. Liguei para a tia Vera de novo, pedi o endereço da antiga casa da minha avó. Ela ainda não tinha sido esvaziada. Tem um baú de documentos velhos no sótão, ela disse. Sua avó guardava tudo. Se tiver algo sobre a boneca, vai estar lá. Dirigi até Itapetininga no sábado. A casa estava vazia, silenciosa. Subi até o sótão, um espaço abafado e cheio de poeira. O baú estava encostado num canto, coberto por um lençol velho. Dentro tinha fotos antigas, certidões, cartas e um caderno. Era um diário. A caligrafia trêmula da minha avó preenchia as páginas amareladas. Folheei até encontrar uma entrada de 1998. Hoje faz 40 anos que ela está comigo. Aprendi a conviver.
Ela gosta de companhia. Não posso deixá-la sozinha por muito tempo. Quando deixo, ela fica brava. As coisas caem. As luzes piscam. Uma vez tentei doá-la para a igreja. Na mesma noite, acordei com ela ao lado da minha cama. Não sei como voltou. Minha mãe me avisou antes de morrer. A boneca escolhe quem fica com ela. E quando escolhe, não deixa ir. Senti um arrepio subir pela espinha. Continuei lendo, página após página. A última entrada era de 2 meses antes da morte da minha avó. Estou cansada. Ela sabe. Acho que por isso está mais quieta agora. Deixei instruções para que passe para o Gustavo. Ele é jovem, forte. Talvez consiga o que eu não consegui. Talvez consiga se livrar dela. Perdão, meu neto. Fechei o caderno com as mãos tremendo. Minha avó sabia. Ela me deixou essa maldição de propósito, esperando que eu conseguisse resolver o que ela não conseguiu. Voltei para São Paulo com o diário. Entrei no apartamento, já era noite. As luzes estavam apagadas, mas eu tinha certeza de ter deixado a do corredor acesa. Liguei o interruptor. Nada aconteceu. Testei os outros. Todos mortos. O apartamento inteiro estava sem energia. Peguei a lanterna do celular e fui até o quadro de força. Todos os disjuntores tinham sido desligados, manualmente, enquanto eu estava fora. O apartamento estava vazio. A porta tinha sido trancada por dentro. Só eu tinha a chave. Liguei os disjuntores um por um, as mãos suadas. As luzes voltaram. O zumbido da geladeira, o ventilador do computador, tudo normal. Entrei na sala devagar. A boneca não estava mais na estante. Estava sentada no sofá, de frente para a porta de entrada, como se tivesse me esperando chegar. As pernas quase falharam. Fiquei parado ali, olhando para aquela coisa. Os olhos de vidro brilhavam na luz artificial. A boca pintada parecia um sorriso leve, mas havia algo errado na expressão. Algo que não tinha antes. Peguei ela com cuidado e voltei para a estante. Minhas mãos tocaram a porcelana fria e senti uma repulsa imediata, como se a pele quisesse se afastar do contato. É só uma boneca. Falei em voz alta, mas minha voz saiu trêmula. Só uma boneca velha. Liguei para um amigo, o Marcelo, que mora perto. Pedi para ele vir dormir aqui. Inventei uma desculpa sobre estar abalado com a morte da avó, precisando de companhia. Ele topou. Marcelo chegou por volta das 10 da noite, com 2 cervejas e um saco de salgadinhos. A gente ficou conversando, assistindo besteira na TV, e aos poucos fui relaxando. Ter outra pessoa ali fazia tudo parecer menos assustador. Por volta da meia-noite, ele apontou para a estante. Que boneca antiga é essa? Herança da minha avó. Meio sinistra, não? É, ele riu. Parece aquelas de filme de terror. Daqui a pouco ela levanta e sai andando. Não achei graça. A gente foi dormir por volta de 1 da manhã. Eu no quarto, ele no sofá da sala. Apaguei as luzes e tentei descansar, mas o sono não vinha. Ficava ouvindo cada barulho do prédio, cada rangido, cada carro passando na rua. O grito do Marcelo me fez pular da cama. Corri para a sala. Ele estava de pé, encostado na parede, branco, apontando para o sofá. Ela estava aqui, ele disse, a voz tremendo. Eu acordei e ela estava do meu lado, deitada, como se estivesse dormindo comigo. A cabeça estava virada para mim, os olhos abertos. Olhei para a estante. A boneca estava lá, no mesmo lugar, imóvel. Marcelo, você estava sonhando? Não estava. Eu vi. Ela estava aqui. Ele pegou as coisas dele e foi embora, mesmo sendo madrugada. Não tentei convencê-lo a ficar. Eu mesmo queria sair daquele apartamento. Mas para onde? Era minha casa, meu espaço. Não ia deixar uma boneca me expulsar do meu próprio lugar. Peguei a boneca da estante com raiva agora. Enfiei ela dentro de uma sacola de lixo preta, amarrei bem apertado e desci até o lixo do prédio. Joguei ela lá no fundo, entre sacos de lixo orgânico e caixas velhas. Pronto,
Falei, subindo de volta. Acabou. Dormi melhor naquela noite do que tinha dormido em semanas. No dia seguinte, estava trabalhando quando ouvi a campainha. Ninguém tinha avisado que ia vir. Fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Abri a porta devagar. Não tinha ninguém. Mas no chão, bem na frente da porta, estava a sacola de lixo preta. Abri a sacola com as mãos tremendo. A boneca estava lá dentro, intacta. Os olhos de vidro me encaravam. Ela tinha voltado. Entrei no apartamento, tranquei a porta. Meu cérebro tentava encontrar explicações. Alguém tinha achado ela no lixo e devolvido. O síndico, um vizinho, qualquer coisa. Mas ninguém sabia que era minha. Ninguém tinha visto eu jogar fora. Passei o resto do dia pesquisando. Fóruns de ocultismo, sites de lendas urbanas, qualquer coisa sobre bonecas amaldiçoadas. Encontrei histórias parecidas. Objetos que se recusam a ser descartados. Itens que criam vínculos com seus donos. A maioria dos relatos terminava mal. Alguns falavam em rituais de purificação, outros em destruição total, fogo, martelo, ácido. Mas tinha avisos. Destruir o objeto podia transferir a maldição de outra forma. Fiquei dias pensando. A boneca continuava na estante, silenciosa. Mas eu sentia os olhos dela me seguindo. Quando eu me movia pela sala, tinha a impressão de que a cabeça virava sutilmente, sempre mantendo contato visual. Parei de dormir direito. Emagreci. Meus clientes começaram a reclamar que eu estava entregando trabalho atrasado. Eu não conseguia me concentrar. Estava sempre ouvindo, sempre olhando por cima do ombro. Foi quando decidi. Ia fazer o que a minha avó nunca teve coragem de fazer. Peguei a boneca, coloquei ela com cuidado dentro de uma caixa de metal que usava para guardar ferramentas. Fechei bem. Lacrei com fita adesiva industrial. Dentro da caixa, coloquei um bilhete. Não abra, não destrua, apenas guarde. Dirigi até um ferro velho nos arredores de São Paulo. Paguei o dono para enterrar a caixa no fundo do terreno, embaixo de pilhas de sucata e metal enferrujado. Um lugar onde ninguém ia mexer tão cedo. Tem certeza? O homem perguntou, olhando a caixa. O que tem aí dentro? Algo que precisa ficar longe de mim. Ele não perguntou mais nada. Pegou o dinheiro e enterrou a caixa. Isso foi há 4 meses. Mudei de apartamento 3 semanas depois. Não aguentava mais ficar naquele lugar. Agora moro num prédio novo, mais perto do centro, com portaria 24 horas e câmeras em todo o corredor. Não moro mais sozinho. Arrumei uma namorada, a Júlia, que se mudou comigo. Não contei a história da boneca. Ela acha que eu só queria um lugar maior. Durmo melhor agora. A maioria das noites, pelo menos. Mas tem algo que ainda me assombra. 2 semanas atrás, encontrei uma foto antiga no e-mail. Era do velório da minha avó, tirada por algum parente distante. No canto da imagem, em cima do criado mudo do quarto, estava a boneca. Ampliei a foto. Os olhos dela estavam olhando diretamente para a câmera. Não, para quem estava tirando a foto. Para mim. Apaguei a imagem, mas ela já tinha ficado gravada na minha memória. Às vezes, de madrugada, acordo com a sensação de que alguém está no quarto. Olho ao redor e não vejo nada. Júlia dorme tranquila ao meu lado. Tudo normal. Mas tenho uma certeza que cresce em mim a cada dia. Enterrar a boneca não foi o suficiente. Minha avó tentou se livrar dela a vida toda e não conseguiu. Ela morreu com aquela coisa ao lado da cama. E agora a boneca tinha escolhido outra pessoa. Tinha me escolhido. E alguma parte de mim sabe que não importa quanto tempo passe, não importa para onde eu me mude ou o que eu faça, uma hora a campainha vai tocar de novo. E quando eu abrir a porta, ela vai estar lá, esperando do lado de fora, pronta para voltar para casa. Antes eu achava que herança eram só móveis, dinheiro, lembranças boas.
Objetos que carregam a história da família com carinho. Agora sei que algumas heranças carregam muito mais do que isso. Carregam peso, carregam presença, carregam algo que não deveria existir, mas existe. Se você algum dia herdar algo que a família inteira evita falar, algo que vem acompanhado de silêncios e olhares desviados, preste atenção. Pode não ser só superstição, pode ser um aviso. Minha avó tentou me proteger a vida toda me mantendo longe, mas no final passou o fardo para mim mesmo assim. Talvez porque não tinha escolha, talvez porque a boneca já tinha me escolhido muito antes. E se ela escolheu você, não tem lugar no mundo onde você possa se esconder. Ela sempre encontra o caminho de volta. Segundo relato, 15 anos. É o tempo que trabalho restaurando antiguidades em Porto Alegre. Móveis, quadros, esculturas, objetos que carregam história. Aprendi o ofício com meu pai, que aprendeu com o avô dele. É um trabalho que exige paciência, atenção aos detalhes e respeito pelo que veio antes de nós. Meu ateliê fica numa casa antiga no bairro Cidade Baixa, construída nos anos 30. O espaço tem pé direito alto, janelas grandes que deixam entrar luz natural e um silêncio que sempre achei confortável. Trabalho sozinha na maior parte do tempo. É como eu gosto. Foi numa terça-feira de agosto que recebi a ligação. Uma cliente nova, a senhora Beatriz Vasconcelos, tinha uma boneca de porcelana francesa do século XIX que precisava de restauração urgente. A voz dela soava ansiosa ao telefone, quase nervosa. "Precisa ser você", ela disse. "Pesquisei bastante. Você é a melhor da cidade nesse tipo de trabalho." Marquei para ela trazer a peça no dia seguinte. A senhora Beatriz chegou pontualmente às 9 da manhã. Devia ter uns 70 anos, bem vestida, cabelos brancos presos num coque impecável. Carregava uma caixa de madeira antiga, tratada com cuidado excessivo, como se carregasse algo frágil demais para este mundo. Ela colocou a caixa sobre minha mesa de trabalho e abriu devagar. A boneca estava envolta em tecido de veludo vermelho escuro. Quando a senhora Beatriz a tirou de lá, senti algo estranho. Uma sensação difícil de descrever, como se a temperatura do ateliê tivesse caído alguns graus. Balancei a cabeça, afastando a impressão. A boneca era realmente extraordinária. Cerca de 50 centímetros de altura, fabricação francesa da década de 1880, provavelmente da casa Jumeau. O corpo de couro articulado estava em bom estado, mas a cabeça de porcelana apresentava uma rachadura que corria da testa até a linha do cabelo. O vestido de seda estava desbotado e rasgado em alguns pontos. Os olhos de vidro azul eram grandes, expressivos, com cílios de pelos naturais ainda intactos. "É uma peça rara", comentei, já examinando os danos. "A rachadura é séria, mas recuperável. O vestido vai precisar de trabalho especializado em tecidos antigos." "Quanto tempo você precisa?" 2 semanas, talvez 3. Depende de conseguir os materiais certos." Ela hesitou, os dedos apertando a alça da bolsa. "Tem algo que preciso avisar", disse ela, a voz mais baixa. "Essa boneca pertenceu à minha avó. Depois passou para minha mãe. Ela sempre dizia que a boneca tinha temperamento." "Temperamento?" repeti, tentando não sorrir. Clientes às vezes atribuem personalidade a objetos antigos. Faz parte do apego emocional. Sim, ela não gostava de ficar sozinha. Quando ficava muito tempo guardada, coisas estranhas aconteciam. Objetos caíam sem motivo. Portas se abriam. A senhora Beatriz olhou para a boneca e depois para mim. "Sei que parece absurdo, mas estou avisando." Assegurei que cuidaria bem dela e que manteria a boneca em lugar seguro durante o trabalho. A senhora Beatriz pareceu aliviada, pagou metade do valor adiantado e foi embora. Fiquei sozinha com a boneca.
Coloquei ela em pé sobre a bancada principal, apoiada num suporte que uso para trabalhos delicados. A luz da manhã entrava pelas janelas, iluminando o rosto de porcelana. Os olhos de vidro pareciam olhar diretamente para mim. Mas era só o ângulo, claro. Bonecas antigas eram feitas para parecer vivas. Faz parte do charme perturbador delas. Comecei o trabalho de avaliação. Fotografei todos os ângulos, anotei cada detalhe dos danos, pesquisei sobre a casa Jumeu para confirmar a autenticidade. Era genuína, sem dúvida. Uma peça valiosa, que valeria facilmente alguns milhares de reais no mercado de colecionadores. Trabalhei até o final da tarde, naquele primeiro dia. Quando parei para preparar chá, percebi que estava com dor de cabeça. Uma pressão constante atrás dos olhos, como se tivesse passado tempo demais focada em detalhes pequenos. Antes de ir embora, cobri a boneca com um pano limpo, como faço com todas as peças em restauração. Tranquei o ateliê e fui para casa. Moro num apartamento a 10 minutos dali. Um lugar pequeno, mas aconchegante. Tomei um banho quente, comi algo leve e fui dormir cedo. Estava exausta. O sonho veio na madrugada. Eu estava no ateliê. Tudo igual. Mas a luz era diferente. Azulada, como se fosse quase amanhecer. A boneca estava descoberta sobre a bancada, em pé, me olhando. Os olhos de vidro tinham uma profundidade que não estava lá antes. E então, ela sorriu. Não era possível. Bonecas de porcelana têm expressões fixas, pintadas. Mas no sonho, eu via o sorriso se alargando, os lábios rachados se abrindo levemente. Você vai cuidar de mim? Uma voz de criança perguntou. Acordei suando frio, o coração disparado. Olhei o relógio. 4h15 da manhã. Respirei fundo, me levantei, tomei água. Só um sonho. Trabalhar com antiguidades às vezes mexe com a imaginação. Voltei para o ateliê na manhã seguinte. Destranquei a porta, entrei, acendi as luzes. O pano que tinha coberto a boneca estava no chão. Fiquei parada, olhando. Podia ter caído durante a noite. Vento pelas frestas das janelas antigas, talvez. Peguei o pano, dobrei e o coloquei de lado. A boneca estava exatamente onde eu tinha deixado, no suporte, olhando para frente. Comecei o trabalho de restauração propriamente dito. Primeiro precisava limpar cuidadosamente a porcelana antes de trabalhar na rachadura. Usei produtos específicos, suaves, que não danificam o material. Trabalhei com atenção extrema, cada movimento preciso e controlado. Foi durante essa limpeza que percebi algo estranho. A expressão da boneca parecia diferente. Parei, recuei um pouco, olhei com atenção. O rosto pintado era o mesmo, claro. A boca em um pequeno bico, os olhos arregalados, as sobrancelhas delicadas. Mas havia algo na forma como a luz incidia, ou no ângulo, que fazia parecer que a expressão era mais séria agora. Quase triste. Balancei a cabeça. Você está cansada? Falei em voz alta comigo mesma. Falo sozinha às vezes quando trabalho. Ajuda a organizar os pensamentos. Continuei o trabalho. Apliquei o primeiro estágio da correção na rachadura. Uma resina especial que precisa secar por 24 horas antes da próxima etapa. Cobri a boneca de novo e fui embora. Naquela noite, o sonho voltou. A boneca estava mais perto dessa vez. Sentada na cadeira do meu ateliê, me observando. As mãos de porcelana cruzadas no colo, a cabeça levemente inclinada para o lado. Por que me deixa sozinha? A voz de criança perguntou. Você não está sozinha. Respondi no sonho, sem saber por quê. Estou. Sempre estou. Faz muito tempo. Acordei de novo, o coração acelerado. Olhei o relógio. 4h15 da manhã. O mesmo horário. Fiquei deitada, olhando para o teto. Sonhos repetidos não eram normais para mim. Geralmente não lembro do que sonho, mas esses eram vívidos, detalhados demais.
No terceiro dia, quando cheguei ao ateliê, a boneca estava em uma posição diferente. Eu tinha deixado ela de frente para a janela. Agora estava virada para a porta, para onde eu entraria. Parei na entrada, olhando. Meu primeiro pensamento foi: alguém entrou aqui. Mas a porta estava trancada quando cheguei. As janelas também. O sistema de alarme não tinha sido acionado. Aproximei-me devagar. A boneca continuava no suporte, mas a posição era claramente diferente. O corpo tinha sido girado 90 graus. Você está perdendo a cabeça? Falei em voz alta, mas minha voz saiu trêmula. Peguei a boneca, virei ela de volta para a posição original e continuei o trabalho. Mas minhas mãos tremiam um pouco. Precisei parar várias vezes para respirar fundo e recuperar a concentração. Foi nesse dia que comecei a trabalhar no vestido. Removi a peça com cuidado, deixando a da boneca só com a roupa debaixo de algodão antigo. Sem o vestido, ela parecia mais vulnerável, menor. Enquanto eu examinava o tecido de seda sob a luz, ouvi um barulho atrás de mim. Um rangido leve, como madeira sob peso. Virei rápido. A boneca tinha tombado de lado no suporte. O coração disparou. Levantei, fui até lá. O suporte estava firme. Não tinha motivo para ela cair assim. Coloquei ela de volta na posição vertical. Ajustei melhor. Verifiquei a estabilidade. Pronto, disse. Mais para mim mesma do que para a boneca. Agora você fica aí. Passei o resto do dia trabalhando no vestido, mas minha atenção estava dividida. Toda vez que ouvia algum barulho, por menor que fosse, meu corpo ficava tenso. O silêncio do ateliê, que sempre achei confortável, agora parecia pesado, carregado de expectativa. Quando fui embora naquela noite, tranquei a porta com cuidado extra e fiquei parada do lado de fora por um momento, olhando para a janela iluminada. Tinha deixado uma luz acesa dessa vez. Não queria voltar para um ateliê completamente escuro. O sonho da quarta noite foi pior. A boneca estava na minha cama, deitada ao meu lado, a cabeça virada para mim no travesseiro. Os olhos de vidro me encaravam, sem piscar, eternamente abertos. Você prometeu cuidar de mim, a voz disse. Estou cuidando. Não está. Você vai embora toda noite. Me deixa sozinha no escuro. É só um trabalho. Vou te devolver quando terminar. Os olhos da boneca se encheram de lágrimas. Lágrimas de verdade, que escorreram pela porcelana rachada. Ninguém nunca fica. Acordei chorando, sem entender por quê. Fiquei em casa nesse dia. Liguei para a senhora Beatriz e disse que estava com uma gripe leve, que o trabalho atrasaria 1 ou 2 dias. Ela não pareceu se importar. Passei o dia tentando me distrair. Assisti filmes, li um livro, tentei não pensar na boneca, mas minha mente voltava sempre para o ateliê, para aqueles olhos de vidro me observando. Será que estava tendo um colapso nervoso? Excesso de trabalho? Solidão? Morava e trabalhava sozinha havia anos. Nunca tinha sido problema. Por que agora? Na sexta-feira voltei ao ateliê. A boneca estava sentada na minha cadeira, de frente para a porta. As pernas tremeram. Segurei no batente da porta para não cair. Ninguém tinha entrado ali. Ninguém além de mim tinha chave. O alarme estava funcionando perfeitamente. Mas ali estava ela, sentada, as mãos no colo, me esperando. Entrei devagar. Fechei a porta atrás de mim. Aproximei-me da cadeira. A boneca estava posicionada com cuidado, as costas retas, os pés pendurados sem tocar o chão. Alguém a tinha colocado ali, ou algo a tinha colocado ali. Peguei ela, as mãos geladas tocando a porcelana fria. Senti uma repulsa imediata, uma vontade de largar aquilo e sair correndo. Mas me forcei a colocar ela de volta no suporte, a prender ela com firmeza. Para com isso, falei em voz alta. Seja lá o que você é, para. O silêncio do ateliê era absoluto. Nenhum carro na rua, nenhum pássaro, nenhum som de vento.
como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando. Forcei-me a trabalhar. Apliquei a segunda camada de correção na rachadura. Minhas mãos ainda tremiam, mas consegui manter algum controle. O trabalho estava quase pronto. Mais 2 dias e eu poderia devolver essa coisa. Mas uma parte de mim já sabia. Sabia que devolver não ia resolver nada. Naquela noite, liguei para minha amiga Helena, que é psicóloga. Contei sobre os sonhos, sobre a sensação de estar sendo observada, sobre as mudanças de posição da boneca. Você está sob estresse, ela disse, a voz gentil, mas preocupada. Trabalhar sozinha por tanto tempo, sem folgas, pode fazer a mente pregar peças. Talvez seja a hora de tirar uns dias de descanso. E se não for minha mente? Perguntei. Ela ficou em silêncio por um momento. Você está falando sério? Não sei mais do que estou falando. Olha, se você realmente acha que tem algo errado com o objeto, se livre dele. Devolve para a cliente. Diz que não pode terminar o trabalho. Sua saúde mental é mais importante. Mas eu não podia fazer isso. Tinha orgulho profissional. Nunca tinha deixado um trabalho incompleto em 15 anos. Não ia começar agora. No sábado de manhã, quando entrei no ateliê, a boneca estava virada para a parede, como uma criança de castigo. Fiquei olhando aquela cena por um tempo longo. Minha mente tentava encontrar explicações racionais. Terremotos imperceptíveis, vibrações da rua, qualquer coisa. Mas no fundo, eu sabia que não tinha explicação racional. Virei a boneca de volta para a frente e terminei o trabalho naquele dia. A rachadura estava corrigida, invisível exceto sob luz forte e exame próximo. O vestido estava limpo e reparado. A boneca estava pronta. Liguei para a senhora Beatriz. Ela disse que viria buscar na segunda-feira de manhã. Passei o fim de semana em casa, mas não consegui descansar. Os sonhos continuavam. A boneca na minha cama, no meu sofá, na cadeira da cozinha, sempre me olhando, sempre perguntando por que eu a deixava sozinha. Na segunda-feira, arrumei a boneca na caixa original, embrulhada no veludo vermelho. Coloquei a caixa na mesa, longe de mim, e esperei a senhora Beatriz chegar. Ela chegou pontualmente, examinou o trabalho, pareceu satisfeita. Pagou o restante, pegou a caixa e, antes de sair, olhou para mim com uma expressão estranha. Você dormiu bem trabalhando com ela? Perguntou. A pergunta me pegou de surpresa. Não muito. Por quê? Ela suspirou. Ninguém dorme bem com ela por perto. Minha mãe também não dormia, por isso que precisava ficar guardada. Mas de vez em quando a gente precisa cuidar dela. É como uma obrigação da família. Ela apertou a caixa contra o peito. Obrigada pelo trabalho. Desculpa se ela te incomodou. E foi embora. Fiquei sozinha no ateliê. O espaço parecia maior agora, mais vazio. A luz entrava pelas janelas como sempre, mas algo tinha mudado. Ou eu tinha mudado. Isso foi há 2 meses. Voltei a trabalhar normalmente. Outros clientes, outras peças. Móveis, quadros, esculturas. Recuso trabalhos com bonecas agora. Digo que não é minha especialidade, mas tem algo que ainda me assombra. Às vezes, quando estou trabalhando sozinha no ateliê, sinto uma presença, como se alguém estivesse me observando de um canto do espaço. Viro a cabeça e não há ninguém, mas a sensação permanece, e nos sonhos ela ainda aparece. Menos frequente agora, talvez uma vez por semana. Sempre a mesma pergunta: por que você me deixou? Não tenho resposta. Antes eu achava que objetos eram só isso. Objetos. Coisas sem consciência, sem vontade própria. Agora não tenho tanta certeza. Talvez alguns objetos carreguem mais do que história. Talvez carreguem também solidão, necessidade, algo que se recusa a ser apenas inanimado. Se você algum dia trabalhar com antiguidades, especialmente aquelas que passaram por muitas mãos, preste atenção. Nem sempre você está trabalhando sozinho.
Algumas coisas observam, algumas coisas lembram, e algumas coisas não querem ser deixadas para trás. Obrigado por chegar até aqui, assombrosos. Se você conseguiu acompanhar esta história até o fim, parabéns. Você enfrentou o lado mais sombrio da realidade comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos relatos. Se você tem coragem, fique comigo.